esquecimento das pessoas que serviram a comunidade é uma ingratidão terrível. Não se pode descurar a valorização do empenho público dos que foram e são mestres nessa devoção. E esses exemplos de dedicação e mérito cívico são os que devem ser mostrados, servindo de lição para as gerações que nos vão suceder. Por isso mesmo, a Junta de Freguesia de Novelas e a Assembleia de Freguesia decidiram homenagear, saudar enfaticamente, dar visibilidade e atribuir renovado significado aos exemplos de destacável dedicação à causa pública. Tal atitude, apesar de demonstrar que afinal ainda há quem tenha valores, memória, profundos sentimentos e sobretudo que ainda há gente que não segue aquele princípio hoje tão na moda, de que as pessoas só quando partilham interesses é que são valorizadas. Trilharam o mesmo percurso e as mesmas convicções e culminou naquela que é uma justa e merecida homenagem. José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles. Foram várias as figuras de relevo que brilharam ao longo dos anos na freguesia de Novelas. De aspecto conquistador, ousado e poético, referenciam-se nos últimos anos o destaque de cariz político de duas figuras que hoje se pretende homenagear e que de uma forma ou outra se interligaram ao longo destes anos em cultura e associativismo. Formaram-se durante o seu percurso na freguesia de Novelas 3 associações com que se interligaram estes homens, sendo a primeira a Associação Recreativa Novelense, legalizada em 8 de junho de 1972, seguindo-se o Grupo de Teatro de Novelas no ano de 1973 e, por último, em 1986, a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas. Mas para estes homens, tudo começou mesmo com a primeira junta de freguesia depois do 25 de abril de 74. Um executivo provisório que sucedera por ingenuidade em inícios de 1975 surge na sequência do abandono dos cargos após a Revolução dos Cravos e só a 23 de novembro desse mesmo ano, após ter sido dado poderes aos presidentes das comissões administrativas, começaram-se a criar condições para as juntas de freguesia serem eleitas democraticamente. Aproximava-se o ano de 1976, após esses malditos últimos 50 anos, e preparavam-se a partir daqui as carreiras destes dois ilustres concidadãos que viriam a dedicar as suas vidas à freguesia de Novelas e que hoje se pretende homenagear: José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles. Ponderaram assim as primeiras posições para participarem e delinearem os trajetos de autarcas, surgindo assim durante o ano de 1977, composta por estas duas figuras, os candidatos às primeiras eleições livres em Novelas. José de Oliveira Malheiro, a presidente, e António da Silva Meireles, a secretário, formaram a primeira lista definitiva do Partido Socialista em regime democrático. Nesse mesmo ano e na sequência de vários trabalhos desta primeira Assembleia de Freguesia, surge uma nova Constituição de convicções socialistas e as votações não deixaram dúvidas. Tinham vencido por maioria absoluta. Eu gostava de agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, dos militantes, dos simpatizantes, dos cidadãos independentes, de muitos amigos. Uma palavra muito especial a todos os presentes junto, alguns deles infelizmente não foram eleitos. A todos eles, muito obrigado. Surge uma nova Constituição de convicções socialistas e as votações não deixaram dúvidas. Tinham vencido por maioria absoluta. Formou-se assim a primeira junta na freguesia de Novelas, eleita democraticamente e ganha pelo Partido Socialista, que inicialmente viria a ter as suas instalações no resto-chão da Associação Recreativa Novelense. O país assistia a alterações profundas na transição de uma ditadura para uma democracia e estes dois homens, em perfeita sintonia com as diretrizes, alinhavaram para que fosse possível manter o mesmo princípio até aos dias de hoje. Ao longo dos anos, foram ambos membros inerentes da Assembleia Municipal de Penafiel, na qualidade de presidentes da Junta, e posteriormente foram também membros eleitos em sucessivos mandatos. Criaram assim uma tradição muito relevante que se tem mantido desde essa época.
Novelas tem mantido sempre 3/4 dos elementos na Assembleia Municipal, que tem sido a voz da freguesia neste importante aerópago político. Defender, reconhecer e enaltecer a freguesia e o povo de Novelas. António da Silva Meireles. Em 1983, como a freguesia se reunia na Associação Recreativa Novelense, onde era sócio, e aí funcionavam as instalações da Junta de Freguesia, foi candidato a presidente e ganhou as eleições, vindo a continuar as vitórias consecutivas do ideal que defendia até ao seu último dia. Tinham conseguido trazer o primeiro-ministro Mário Soares à freguesia de Novelas, rasgaram e abriram novos caminhos, pavimentaram as vias principais de freguesia e, nesse tempo, não havia apoios, trabalhavam e não eram remunerados. Ao longo dos anos, tinha aprendido muito com os outros e a sua opinião nem sempre coincidiu. Por outro lado, alguém tinha que o suceder. E, embora sempre de perto, deu lugar e foi eleito presidente da Assembleia de Freguesia e membro da Assembleia Municipal. Reconhecia ter erguido muros muito altos no ramo do conhecimento, essenciais ao seu trabalho. Entendia ser uma obrigação pedir desculpa pelas limitações, mas como não fizeram com ele, se foi afastando. Sabia que o importante não se tratava em entrar, mas quando devia sair. Achou que o que fez estava certo e que a atitude que tomou fosse capaz de vir a servir de inspiração ou provocação a outros para virem a fazer melhor. Por isso, quando o desenvolvimento o exigiu, em 1986, com um grupo de amigos, fundou a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas. Realizou assim o sonho de muitos e os dele também como presidente. Desenvolveu várias atividades, passeios culturais, festas da terceira idade e das crianças, distribuição de cabazes de Natal, comemorações do 25 de Abril, o 1º de Maio, desfiles de Carnaval, desfolhadas, encontros com os novelenses, enfim, fizeram quase tudo. Nós, novelenses, e nós, portugueses, e nós, população do mundo, de facto acho que nos devemos preocupar muito mais do que aquilo que nos temos preocupado com a miséria dos outros. Na verdade, como disse, em cada 30 segundos, ou salvo erro menos, morre uma criança no mundo por falta de uma vacina, por falta de um mínimo de condições que poderia prolongar a vida. Na verdade, nós somos, eu não diria somos egoístas, mas somos, pelo menos, pessoas passivas ao lado destes problemas. Porque apesar de Portugal, neste momento, estar a viver uma crise profunda, ainda se estraga muito em Portugal. Ainda se deita muitas coisas ao caixote do lixo, que muitas crianças do terceiro mundo gostavam de ter lá nos caixotes de lixo para aproveitar. Temos de lembrar disto, que isto é de facto muito importante. Isto não é andarmos a bater com a mão no peito. A Junta de Freguesia de Novelas e a Assembleia da Freguesia naturalmente sentir-se-á honrada por dar a conhecer e ter a felicidade de ter convivido e lembrado homens da dimensão de almas guerreiras e generosas. José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles proporcionaram em conjunto bons momentos e excelentes pensamentos. Além de terem enobrecido a freguesia de Novelas, receberam também mostras de respeito de grandes homens, sem que fizessem delas motivo para sobrelevar-se assintosamente ante os demais. A humildade e a amizade sincera tornaram-nos pessoas cultas e gratas, onde quer que estivessem. E que bom seria se todos conseguissem ver o que por vezes ignoramos por preconceito, por indiferença, frieza ou por não querermos ver. Viveram simplesmente a elevar quem fazia ou quem fez. Ouviu chamar aos homens que fizeram ou fazem alguma coisa de utópicos ou revolucionários.
mas sabia que aqueles que o diziam eram aqueles que nunca tinham feito nada.